Olá, amigos da Aberge. Agora, nesta segunda parte do assunto ludopatia, bets, apostas e processos que permitam evitar o vício, nós vamos ver, e eu desejo debater com vocês, medidas importantes que devam ser adotadas no plano nacional, das famílias e, sobretudo, também pessoal, para que o vício seja controlado, para que o vício desapareça, para que haja uma qualificação na vida sem dependência e gastos abusivos em jogos. As medidas são importantes, não são fáceis de tomar, mas merecem a sua atenção porque ajudarão muito a si mesmo, a formação de um bom orçamento familiar, a criação de gastos adequados e, com isso, ao processo também espera-se de formação de poupanças pelo esforço no trabalho e também de, evitando-se o gasto da aposta abusada, gerar poupanças que te darão a felicidade de bem viver e de encontrar novamente a satisfação através dos gastos típicos que o comércio tanto deseja dar, de alimentação, de vestuário, de bons meios de transporte e assim por diante. Vamos ver esses indicadores. Vamos ver essas medidas. É para já. O mercado de apostas, o mercado de loterias esportivas, o mercado de cassinos não é uma novidade no mundo. As apostas já eram mais do que bem conhecidas no Egito Antigo, na Roma do Coliseu, e as pessoas faziam todo tipo de antecipação sobre o potencial e a possibilidade de uma ocorrência, acreditando que poderiam também, com isso, aplicar dinheiro, fazer aposta e ganhar. Ora, é muito importante que, em nossos dias, também com o ingresso de novas tecnologias que fazem com que as bets surjam online, tenhamos condições de, no Brasil, ordenar convenientemente este mercado, entendê-lo convenientemente e acompanhá-lo para evitar diversos possíveis desajustes que afetem pessoas, famílias, comunidades. Deste ponto de vista, é importante que também se note de que há uma diferenciação entre bets, apostas lotéricas, apostas diversas em ocorrências, como até de eleições políticas, fantasy, jogos eletrônicos. É correta a posição da Abra Games, que é a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games, que pede uma revisão da regulamentação da reforma que está sucedendo no essencial Senado, com a PLP 68 de 2024, definindo regras que estejam criadas às claras, para que cada tipo de jogo tenha o seu KNAE adequado. É um cadastro numérico de atividades que necessitam ser convenientemente registradas na Receita Federal, no Ministério da Fazenda. E isso para todo tipo e espécie de atividade que esteja associada a jogos. Sejam jogos como fantasy, o jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho, os desenvolvedores, os bets de esportes, as modalidades variadas que encontraremos em jogos eletrônicos e em jogos de azar. Isto porque o atrativo que existe para especificamente as bets e para atuar neste mercado que em grande parte fora também bem administrado através da Caixa Econômica Federal para múltiplas loterias, leva agora já no dia 8 de outubro de 2024, a 213 marcas de jogos e apostas que, pertencendo a 96 empresas, possuem a autorização de realizar oficial e legalmente os jogos no Brasil. Mas mais do que isso, como isto daqui representa uma fonte praticamente certa de arrecadação, porque existem mais perdedores do que ganhadores, quem centraliza a administração dos jogos e das apostas pode ter certeza que terá mais uma fonte de renda. Então, também dispomos de 18 sites estaduais que receberam autorização para funcionar no Brasil. A responsabilidade dos sites estaduais e federais, assim como das empresas privadas, muitas delas estrangeiras, para que então a sociedade brasileira é muito grande, porque é preciso evitar e coibir o vício, aquele que vai gerar a dependência de uma pessoa e a repetência dessa mesma pessoa para gastar dinheiro em jogos. E os jogos podem ser
algo de muito agradável, podem dar uma sensação de diversão, podem dar uma sensação de uma pequena vitória uma vez na vida, podem oferecer algum prêmio tão extraordinário a alguém que muda completamente sua vida, mas é para muito poucos. Por isso mesmo, é importante que a regulamentação seja firme, clara e que a legislação possa ser acompanhada através de entidades públicas preparadas, organizadas, que têm condições de verificar se os controles estão sendo bem realizados para evitar problemas de saúde pública, de saúde financeira, de desacomodação de famílias e de até empobrecimento das mesmas num Brasil que deseja que o jogo seja ordenado. Ora, o que se vê é que a saúde confessa, através do Ministério da Saúde, que não tem uma política pública clara para vício em jogos de apostas. Então, isto há de nos preocupar de uma certa maneira, porque o que nós desejamos é que ocorra a prevenção. É preciso ter cautela nas apostas, orientação adequada, ensino mesmo esportivo, ensino mesmo de educação financeira, ensino mesmo de educação em apostas e bets, para que abusos não ocorram. Desse ponto de vista, estamos tratando e lidando com ludopatia. Ela é um vício em jogos. É quando uma pessoa compulsivamente vai jogando e frequentemente usa o recurso que não tem e se endivida e não consegue parar e continua tendo como que uma compulsão para jogar mais e alocar mais e mais recursos, até que pode até quebrar financeiramente a si mesma e a família. Vende as joias da família, vende os móveis da família, coloca o imóvel também à venda, tudo por um jogo. Nossa, isso é muito preocupante. Então, é importante que haja medidas bem tomadas, uma vez bem conhecido este mercado, para evitar a ludopatia. A ludopatia no Brasil está apresentando números crescentes de dependentes. De um ano para o outro, você sente que o número de indivíduos registrados com sintomas de jogo patológico está subindo. Em 2022, havia 841 pessoas assim registradas no Ministério da Saúde. Esse número, em 2023, saltou para 1.290. É uma alta de 53%. Em julho de 2024, até o mês de julho, já eram 2.406 casos. Não é o pequenino número aparente que importa. Pode haver uma grande subestimativa aí, e também uma dificuldade de detectar quem realmente está mal neste sentido. O que importa é que há evidências de aumento do número de ludopatas. E, nesta hora, o tratamento dos mesmos é fundamental, assim como também é preciso evitar que apareçam mais ludopatas. Então, deste ponto de vista, é preciso encontrar vários tipos de medidas, tanto pessoais, quanto também de políticas públicas, que possam, de uma certa maneira, ajudar tanta gente. Nós, que no Brasil, temos um departamento de saúde mental, de álcool e outras drogas, o DESMAD, que faz um atendimento deste tipo pela rede de CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, e que dispõe de 2.947 unidades no Brasil, mas que, por hora, não detectam, na maior das acuidades, efetivamente o número de ludopatas praticantes e em ação. Então, é preciso fortalecer as campanhas de prevenção. É preciso e é necessário fazer publicidade educacional para evitar apostas abusivas, para cuidar do próprio dinheiro, para acionar a família quando se sente o descontrole, para entender quais são os sinais que levam a um problema deste tipo. É necessário ver de forma integrada com todos os governos de que maneira se pode orientar e ensinar o profissional deste setor para que ele trabalhe cada vez melhor, para que disponhamos de bons assistentes sociais e adequados psicólogos, psicólogas nos quadros do Ministério da Saúde, nas secretarias da saúde dos estados, dos municípios. Mais ainda, qualificar e atualizar profissionais é essencial.
mas é necessário que isto ocorra de uma forma regular, presencial, e não apenas de vez em quando, apenas para satisfazer moldes e intenções políticas. É necessário que estas políticas permitam que a gente entenda efetivamente de que é vital dispor de verbas. E, ora, se as apostas criam, através de impostos, altas arrecadações, e esta verba, em grande parte, vai exatamente para, em primeiro lugar, eliminar e reduzir drasticamente a incidência da ludopatia, assegurar ao Estado políticas públicas de saúde mental e de saúde física para essas pessoas, para suas famílias, assegurar boas instalações e infraestrutura de saúde, com todos os aparelhamentos necessários e adequados, com vistas a poder evitar o acompanhamento dos ludopatas que se repetem e que reincidem, assim como também aqueles que aparecem pela primeira vez. É necessário oferecer intervenções que sejam adequadas, psicossociais, e que se combinem para que a gente não tenha jogos que criam dependências ou geram um entusiasmo artificial que acaba redundando em mais pobreza. É necessário que tenhamos condições de ver exatamente como trabalhar para que este tipo de patologia não tenha um tratamento curto, porque ele necessita de um acompanhamento da pessoa de vez, por longo prazo, significativo. O foco do nosso tema envolve essa temática importante do impacto das bets, do impacto das apostas na saúde financeira dos brasileiros. Como o impacto é muito significativo, a gente há também de se perguntar quais são as medidas que se podem tomar para evitar dependência, vício. Então, há um bloco aqui que merece muita atenção no nosso pensar sobre de que maneira poderíamos recuperar aqueles que são viciados ou aqueles que são tentados ao abuso das apostas. Uma ou outra aposta semanal, mensal, não tem problema. Se não mexe com a tua renda significativamente, é uma diversão. Mas quando isto é levado para extremos, aí se torna um grande perigo. Então, a gente tem que entender que o vício destrói sonhos, desmonta a organização mental da pessoa, afeta efetivamente seu equilíbrio e o alinhamento para buscar uma vida melhor com outras atividades. O tratamento de vícios é bem complexo e pode levar à necessidade de você adotar várias etapas. Não garante que você consiga sair, mas pelo menos tentar e lutar para conseguir é o que há de melhor. E a grande maioria dos ludopatas, se comprometerem em tomarem certas medidas firmes e insistirem em seu próprio progresso, poderão melhorar e sair, sim, desses processos de dependência. Então, é muito importante que, na prática, se veja nas famílias, se verifique através das pessoas o como criar um plano de reabilitação e de evitar que a programação orçamentária financeira das famílias seja prejudicada pelo abuso. Isto significa tomar medidas preventivas. Vejamos algumas das mais importantes. Eu acredito que poderemos citar pelo menos 10. Os sinais que são detectáveis de abuso no mundo e no reino das apostas podem ocorrer das seguintes formas. O apostador aposta em segredo e não revela que está apostando, e não confessa aos seus pares e familiares e amigos que está gastando cada vez mais dinheiro. Fique de olho nisso. Um segundo sinal é quando a própria pessoa percebe que não tem controle sobre as apostas e aposta mais e não para. É como no cassino ficar na mesa durante horas, perca ou ganhe, mas sempre estar lá e querendo colocar mais fichas na mesa. Terceiro, é quando, mesmo não tendo dinheiro, quer compulsivamente continuar apostando e até pede dinheiro emprestado. Isso é grave, porque mexe com as finanças. Outro sinal importante é quando você está vendo de que a pessoa faz, aposta, gasta, e os amigos já estão preocupados, os familiares estão preocupados e começam a dizer: para com isso, não vá adiante, se segure. Logo, quais são as medidas que se podem tomar? Claro que há muitas medidas e nós não vamos esgotar o assunto,
tal como não temos condições de esgotar tantos assuntos de tamanha relevância. Mas vamos pensar juntos para poder cooperar e ajudar nesse sentido. Então, uma medida essencial é de dizer assim: pense em dinheiro, porque só se aposta se tem dinheiro. Então, cortar a fonte. Quem não tem dinheiro não aposta. Livremo-nos ou livremos essa pessoa tão dependente de seus cartões de crédito, de seus cartões de débito. E a legislação brasileira já tomou especificamente medidas no sentido de evitar este problema. Bingo, aplausos. O sistema bancário e os arranjos de pagamento do Brasil mostram a sua responsabilidade nesse sentido. Parabéns ao sistema financeiro nacional. É preciso também que se tome muito cuidado com meios automáticos de pagamento, cortar contas de apostas online, ter para aquele que é membro da família muito dependente, volumes de recurso muito limitados e bem pequeninos, para que aprenda a gastar no que é essencial: bebida, comida, roupa, transporte, mas que não seja um volume de dinheiro que, dando um extra, permite justamente uma escapadinha e, com isso, um gasto extra. Então, reparem como o aspecto financeiro, econômico e seu impacto é de uma enorme relevância. Mas vamos a outras medidas, porque elas são numerosas. Segundo, evite as tentações. Não permita que alguém que é dependente ou que pode se tornar dependente passe exatamente na frente de casas de apostas ou disponha de um telefone que, com facilidade, permite fazer as apostas online. Se você vai viajar para Las Vegas ou se você vai viajar para Montevidéu, onde também existem 3 cassinos, você está criando a vontade na pessoa. Isso não é recomendável. Então, é muito importante evitar a possibilidade da tentação. Terceiro, obtenha as terapias das quais a pessoa necessita. Conforme a psicóloga Fernanda Cruz Perrone, é muito importante associar este assunto também ao conhecimento pessoal dos fatores de risco. Ou seja, qual é a história da família? Ou já houve abusos por parte de outras pessoas? Como é que está o vício? É muito comum que pessoas que têm vício em alcoolismo sejam tais que o avô, o pai, o filho, os netos acabam tendo também o mesmo vício. No mercado de apostas, se você tem uma pessoa que leva a outra toda hora para casas lotéricas de apostas, pode criar um gatilho para desenvolver esse processo, que foi o que a psicóloga Fernanda Cruz Perrone estudou em detalhe no programa de psicologia administrativa da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Então, fiquemos muito atentos, porque, como ela diz, é preciso resguardar-se. Da mesma maneira, é muito importante, conforme suas opiniões, levantar se existe ansiedade, depressão, condição mental que leva à identificação de certas dificuldades relacionais e perturbações e que requerem ajuda e suporte para a pessoa. Então, se a pessoa precisa de uma ajuda profissional, que receba, porque através de uma boa conversa, de uma boa orientação, de um bom tutoramento, é possível, sim, resguardar a pessoa e evitar a ludopatia. Um quinto fator importante que merece também atenção: manter um equilíbrio e um balanceamento excelente na vida. Ou seja, viver com os melhores programas, os melhores planos, as mais nobres atividades. Incluir e aprender com novas práticas de administração do estresse pessoal, evitando tensões, evitando desilusões, evitando choques negativos, notícias ruins, ter o prazer de viver com aquilo que é agradável e que permite, então, fazer com que a gente corte na pessoa aquela sensação de pouco fazer, não fazer, viver sob regimes de monotonia e de ostracismo. Incluir algo dentro dessa vida: ginástica, corrida, passeios, caminhadas, um novo hobby, uma nova diversão, um novo passatempo, que permita, então, uma expansão da alma positiva, esquecendo das apostas ou deixando elas pequeninas. É muito importante, como sexto elemento, saber
ajudar a si mesmo com bons sentimentos, de formas bem saudáveis. Então, ser mais efetivo na administração do dia a dia, na administração das relações com a família, na administração das relações com os amigos, na criação de bons contatos, estudar, ir a uma faculdade, ir a uma escola, apresentar-se em cursos curtos, longos, como mais uma pessoa, ou seja, permitir-se o direito de aprender e de exercitar atividades variadas, inclusive também com técnicas de relaxamento. Sétimo ponto essencial: criar uma boa rede de relações. Os viciados necessitam também buscar algo na linha de associações que possam ajudá-los a serem expostos num grupo pequeno, tal como nos alcoólicos anônimos. Então, no caso, apostadores e jogadores anônimos, pessoas iguais com o mesmo problema, com o mesmo índice de preocupação para poderem sair do próprio. E isto daqui tudo, a rigor, necessitaria também ser bem empreendido através de um macroplano de políticas públicas nacionais para a boa saúde mental dos brasileiros, que evidentemente vai também entrando nos planos de saúde pessoais, privados, que por sua vez acaba também afetando os planos de saúde e as programações de política de saúde das famílias e do indivíduo. É importante também encontrar, quem sabe, alguém que possa ser patrocinador. Porque se você tem esse problema ou encontrou alguém com o problema, frequentemente, não tendo renda, não tem como curar, tratar, cuidar. Então, esta é uma medida importante. Descobrir quem pode ajudar de fato, quem pode, como nono item, né, auxiliar com verba para programar convenientemente. No governo, no Estado, existe também um suporte de psicologia social. É quando as pessoas, não tendo verba, acabam buscando uma entidade pública que justamente não cobrará. Também existe a possibilidade de uma psicologia social, digamos, mais barata, em que você não está pagando uma taxa de áreas caras, de renda alta. Mas como isso é muito difícil e mais difícil de encontrar, dispor de um mecenas, de alguém que possa dar suporte, merece atenção. E isso mexe de novo com as finanças e com o orçamento da família. Você cria um efeito transferência esperando que alguém seja benemérito e possa fazer a benemerência. E por fim, sempre deixe para si bem claro o como identificar qualquer tipo de desordem comportamental, mental, fisiológica que esteja acontecendo por causa das perturbações geradas pelo jogo excessivo, que, em sua maioria, decepciona e não agrada. Por quê? Porque a perda é muito maior que o ganho, e o número de perdedores sempre será muito maior que o número de ganhadores. Então isso gera ansiedade, depressão, estresse e o vício. Eu quero recuperar aquilo que já perdi. Não vai recuperar necessariamente mesmo. Pode ser um milagre. Se estiver lá entre aqueles que ganham o super prêmio máximo, que é o que todo mundo quer e sonha, tá bom, mas isso é bem raro e tem que estar na mente de todo mundo. Agora que nós vimos as diversas medidas que podem ser tomadas, há evidências de que há caminhos a perseguir, prosseguir, continuar. A boa rota está aí à disposição de todos. É uma questão de autodisciplina, de perseverança e de saber identificar quando é necessário proceder. Aqueles que têm disciplina, em geral, apresentam-se mais bem-sucedidos, e isso lhes dá também mais prazer de viver. Espero que isso tenha te ajudado a perceber o quão importante é fazer o bet responsável, criar a aposta adequada dentro dos limites de um orçamento finito, mas não deixar de ter a percepção de que, se um abuso começa a surgir, é necessário saber tomar as medidas certas para evitar o vício. Tudo de bom para vocês.